Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a doutora Fabiana Guardão. Vamos para o segundo vídeo da nossa temporada. É temporada? Da nossa minissérie. Vamos falar sobre o direito dos pacientes oncológicos e especialmente sobre o acesso aos exames e procedimentos oncológicos. Doutora Fabiana, muito obrigada por mais essa participação. Elisa, antes da gente começar a falar sobre os exames, né, e sobre procedimentos, eu queria fazer uma breve introdução para situar a gente nesse contexto da saúde suplementar. Então, com a vigência da Lei 9656 de 98, foi criada 3 modalidades de plano. Os planos adaptados à lei, que eram antigos, e aí sofriam um processo de adaptação que era previsto na legislação, e esses planos se tornaram adaptados à lei. Os não adaptados, que são os anteriores à vigência da Lei 9656, e os planos novos, que são esses que foram contratados após a vigência da lei. A Lei 9656 também, ela criou um instituto chamado Plano Referência. O que isso significa? Que o Plano Referência ele tem que ter cobertura ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Então, a gente vai falar bastante hoje desse Plano Referência. Além disso, é muito importante a gente verificar a importância da prescrição médica e da relação médico-paciente. Então, tudo que a gente vai falar hoje sempre vai depender da opinião médica, da prescrição, do cuidado do relatório, do estadiamento da doença. Todos os exames que a gente vai nomear aqui, é sempre importante ter em mente que é necessário que o médico assistente, que a equipe multidisciplinar avalie a necessidade desse exame, desse procedimento, para que a gente possa submeter esse pedido à saúde suplementar e saber se tem cobertura ou não pelo rol da ANS. Então vamos lá, doutora. Exame de PET scan. Olha, o exame PET scan, no começo, quando iniciou, né, a questão de fazer o PET para verificar o estadiamento da doença, a maioria das operadoras negavam esse exame para os pacientes. O PET, ele é uma tomografia por emissão de pósito, né? Uma tomografia por emissão de Ai, gente! O PET, ele é utilizado para verificar o estadiamento da doença, verificar quais são os sítios, né, onde está localizando, se tem metástase. A judicialização, nesse caso, para o exame PET, foi muito importante para verificar a cobertura junto aos planos de saúde, porque o rol da ANS, ele começou, de um tempo para cá, a incluir para algumas doenças a cobertura do PET. E no último rol agora, que é de 2018, os pacientes com linfoma tiveram o direito garantido à realização do PET. Então, toda aquela insegurança que ficava, será que vai autorizar ou não? Será que vai? O que será que vai acontecer? O rol garantiu. Então, desde janeiro de 2018, os pacientes com linfoma possuem o direito de realizar o PET. Doutora, exame de PCR ABL. Elisa, esse exame, ele é muito utilizado para pacientes com leucemia mieloide crônica. Ele mede o gene causador da doença, né? Mais especificamente, o médico consegue nos dizer isso. Então, uma vez prescrito, o rol da ANS diz que há cobertura, sim, desse exame para os pacientes, né? Pode acontecer, sim, de haver uma negativa, mas a gente encontra meios para isso. Os canais da ANS também, de reclamação. O próprio instrumento judicial também, para garantir, mas via de regra, temos cobertura no rol. Biópsia de medula óssea e mielograma. Esses dois exames, eles possuem cobertura pelo rol da ANS. Há uma diretriz de utilização para a realização da biópsia quanto para o mielograma, mas os pacientes, principalmente com linfoma e leucemia, precisam muito fazer esses exames, né? Lembra que eu falei no começo, né, da importância do pedido médico, do relatório, de estar realmente prescrito o porquê precisa realizar? Então, o paciente tem o direito, sim, de fazer esses dois exames. Doutora, ressonância com T2 estrela. Elisa, a ressonância com T2 estrela, ela é utilizada para medir a dosagem de ferro nos órgãos, né? O que acontece é que esse exame, ele é muito específico, né? E em consulta, a última consulta do rol, não foi incluída a ressonância com T2 estrela. Então, pelo rol da ANS, vai ocorrer uma negativa das operadoras de saúde em autorizar esse exame. Mas mediante o relatório médico, a prescrição, a evolução clínica do paciente, a possibilidade sim de se pleitear uma liminar para conseguir fazer esse exame. Aqui em São Paulo existe um entendimento de que esse rol da ANS, ele não é taxativo.
Então, ele é um rol mínimo de coberturas e o próprio rol diz isso. Então, quando você lê o rol, a primeira coisa que ele diz é: dispõe sobre a cobertura mínima que as operadoras de saúde devem fornecer aos pacientes. Então, se há necessidade, se o médico, que é a pessoa indicada a prescrever aquele exame, aquele procedimento, não há por que não haver a cobertura para ele. Mas possivelmente na via administrativa ele vai ser negado, sim. Mas ele vai precisar recorrer a outros caminhos para conseguir liberar esse exame pelo plano de saúde. Doutora, exame de cariótipo, eletroforese de hemoglobina e de proteína. Elisa, esses 3 exames que você falou, eles têm cobertura também pelo rol da ANS, tá? Então, o paciente precisa estar com pedido médico, ele vai submeter à operadora, ela vai analisar esse pedido e vai emitir autorização. Se eventualmente não autorizar, aí a gente vai para outros caminhos, né? Faz uma reclamação na ouvidoria, vai no site da ANS, faz outra reclamação. E se a última via, aí teria que socorrer ao Poder Judiciário. FISH, imunofenotipagem e biologia molecular. Elisa, o FISH e a imunofenotipagem, ele tem cobertura pelo rol da ANS e tem diretriz de utilização, que é normal, mas acredito que não, os pacientes não têm tantos problemas com esse exame. Já a biologia molecular, ela tem uma diretriz mais rígida. Então, pode ser que o paciente encontre um problema para fazer o exame de biologia molecular, por ele ser bem específico. Então, como a gente já falou nos outros, é preciso da prescrição, do relatório, da submissão desse pedido. Se houver negativa, a gente socorre por outros meios que eu já expliquei. Doutora Fabiana, painel farmacogenético. O painel farmacogenético, ele estuda a viabilidade de absorção, né, pelo metabolismo de alguns medicamentos. Esse exame, ele é bastante caro e não tem cobertura pelo rol da ANS. Então, no último rol agora, editado em janeiro de 2018, que entrou em vigor, na verdade, em 2018, esse exame não tem cobertura. Alguns médicos, eles necessitam saber de como está acontecendo essa metabolização dos medicamentos, né, pelo organismo do paciente. Então, se há necessidade de realização, é necessário submeter à operadora de saúde para saber se eles vão dar ou não cobertura. Como a gente falou, o rol da ANS, ele estabelece a cobertura mínima. Então, pode ocorrer a negativa, mas também a operadora, de acordo com o estadiamento da doença, com a necessidade, com o relatório médico, com todo o tempo de tratamento, ele pode até conceder também a realização desse exame em caráter excepcional. Quimioterapia. A endovenosa e a oral, ela já possui cobertura no rol da ANS. O que acontece é que a discussão com relação à quimioterapia, ela gira em torno da droga utilizada. Então, quando a droga ela está no rol da ANS, a chance do paciente conseguir essa droga é muito grande, porque há uma cobertura no rol. Então, se ela está no rol, a gente já subentende que ela tem registro na Anvisa e que essa droga é nacionalizada. A gente tem uma discussão muito grande sobre os medicamentos importados, principalmente os aprovados nos Estados Unidos, na União Europeia também. Então, as operadoras, elas negam muitas vezes a quimioterapia em razão da droga utilizada. A gente sabe que a quimioterapia oral para o paciente com câncer ela é muito mais tranquila. Os efeitos colaterais também às vezes são bem menores. Os médicos às vezes prescrevem uma droga mais moderna, mais eficiente pelo estadiamento da doença, né? Para buscar remissão, às vezes para realizar um transplante. E a operadora nega por causa disso. Havendo negativo em razão da droga, porque a discussão dela ser domiciliar ou não, isso fica muito em segundo plano. Pode ocorrer também. Mas o paciente precisa submeter e precisa buscar as vias de acesso também, que nós já comentamos anteriormente. Doutora Fabiana, radioterapia. Elisa, com relação à radioterapia, a gente tem cobertura pelo rol também e a gente esbarra na técnica. Por quê? A radioterapia, ela tem a técnica convencional e ela tem outras técnicas, né? Como, por exemplo, a radioterapia MRT e a bracterapia. E às vezes a operadora, ela entende que a via convencional é suficiente, sendo que as técnicas mais modernas favorecem muito o paciente. Então, o médico, ele prescreve aquilo que favorece o paciente, porque existe uma relação de confiança entre médico e paciente, existe uma independência técnica do médico com relação a qual terapia ele vai prescrever, de acordo com os princípios éticos, com as resoluções do Conselho Federal de Medicina, estudos também utilizados. Então, o médico sabe aquilo que é melhor. Então, a operadora, às vezes, ela exala a negativa de cobertura para radioterapia em razão da técnica.
técnica, da localização, às vezes, da lesão que precisa ser combatida através da rádio, mas existem também aqueles meios que já falamos para que a gente consiga garantir que esse paciente tenha acesso a essa radioterapia nos termos da prescrição médica, porque o que vale de tudo isso que a gente está conversando hoje é a prescrição médica. O médico é que sabe o que é melhor para o paciente, então é ele que vai dizer o que é melhor, não a operadora, é o médico que precisa, é essa prescrição que precisa ser viabilizada. Então a gente utiliza desses instrumentos para garantir que esse paciente tenha acesso a esse tratamento. Imunoterapia. A imunoterapia, via de regra, ela não tem cobertura no rol. Mas nem por isso a gente vai dizer que não é possível a prescrição. Porque já cientificamente já é comprovado que a imunoterapia auxilia muito os pacientes, principalmente os com linfoma. E a gente também, por aqueles mecanismos que já conversamos, Elisa, precisamos fazer com que essa discussão da inclusão da imunoterapia no rol seja eficaz para que os pacientes possam ter acesso à imunoterapia sem ter entraves administrativos como o que acontece atualmente. Doutora Fabiana, transplante de medula óssea. O rol da ANS, ele tem cobertura para o transplante autólogo e também para o transplante halogênico. Então, o paciente vai precisar submeter a essa prescrição do transplante, a avaliação da equipe, escolher a instituição que vai fazer o transplante, porque o transplante a gente sabe que é muito sério, existem vários requisitos, precisa de um cuidado muito especial para realizar o transplante. E então, munido de tudo isso, é feito o transplante, tendo cobertura pelo rol da ANS. E para encerrar, doutora Fabiana, vamos falar da novidade do momento, né? O CARTCell. Elisa, o CARTCell, ele é considerado um tratamento muito novo ainda, né? Poucas pessoas aqui no Brasil tiveram acesso a ele até o momento. Mas nós sabemos que, principalmente para os pacientes de linfoma e leucemia, ele vem sendo muito discutido e estudado, com grandes chances de atingir a remissão da doença. Como ele é um tratamento muito novo, a própria comunidade médica, ela tem discutido isso através das pesquisas, aqui no Brasil principalmente, muito recentemente, não há cobertura ainda pelo rol da ANS, né? O que acontece é que alguns pacientes estão se voluntariando nas equipes de pesquisa. Esses resultados têm sido muito, muito positivos. Então, a chance da gente conseguir com que em um futuro próximo esse tratamento venha a ser garantido para os pacientes quando prescrito pelo médico, né? Porque a gente tem que sempre lembrar, não quer dizer que porque determinado exame, determinado procedimento, determinado tratamento está disponível, que para o paciente é prescrito. Vai depender de várias circunstâncias. Sendo constatada a necessidade, o médico com certeza vai prescrever e a gente vai atrás para conseguir. Então, não temos cobertura no rol, mas temos grandes chances de conseguir fazer com que o CARTCell seja incluído no rol da ANS futuramente. Doutora Fabiana, muito obrigada por esse vídeo. Obrigada, Tenho certeza Elisa, que vai ajudar muitos pacientes que têm essas dúvidas, né? Vai esclarecer demais. Obrigada, Elisa. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal da Brale. Deixe seus comentários aqui abaixo. Tchau!